Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as instituições públicas são, ou devem ser, por princípio, entidades de bem, cumprindo os seus compromissos, honrando os preceitos legais e sendo exemplo inequívoco da boa gestão da coisa pública. Uma instituição pública que recebe um bem ou usufrui de um serviço prestado tem por dever geri-lo com eficiência e liquidar a fatura que esse mesmo bem ou serviço representa para quem o forneceu. É simples, é fácil e é assim que tem de ser em qualquer transação entre pessoas e entidades de bens. Acontece que nem todos têm esta visão e, acima de tudo, nem todos atuam em conformidade com esta simples e fácil premissa. Na verdade, coexistem instituições públicas que, e continuo a acreditar serem entidades de bem, não honram os seus compromissos financeiros cabalmente e não pagam devidamente e em boa hora os bens ou serviços que recebem e que colocam à disposição dos seus munícipes. Falo concretamente da Câmara Municipal do Funchal e da dívida que temem fazer crescer e multiplicar à Empresa Pública de Águas e Resíduos da Madeira. Na verdade, a dívida da Câmara Municipal à ARM ascende, à data de hoje, a mais de 28 milhões de euros. 28 milhões de euros relativos ao fornecimento de água potável e à gestão de resíduos só nos últimos 3 anos económicos, ou seja, entre 2017 e 2019. Não obstante as inúmeras tentativas promovidas pela ARM, a Câmara Municipal do Funchal sempre se recusou a celebrar quaisquer acordos de pagamento para a dívida em causa, obrigando a ARM a enviar para a execução fiscal as faturas em dívida. O recurso a esta forma de cobrança é o que está previsto na lei, é verdade, mas é também a última fronteira que a ARM pode usar para não perder o que tem direito e que precisa para pagar os vencimentos dos seus colaboradores e honrar também ela os compromissos com os seus fornecedores. Na verdade, o que a Câmara Municipal do Funchal está a fazer à Empresa Pública Regional de Gestão de Águas e Resíduos é um vil ataque terrorista financeiro, pondo em causa a liquidez da ARM, bem como a sua sustentabilidade e equilíbrio financeiro para o futuro desta empresa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com base nos documentos da prestação de contas da Câmara Municipal do Funchal, foi possível apurar que entre 2017 e 2019 esta Câmara cobrou e liquidou aos seus munícipes quase 50 milhões de euros pelo fornecimento destes bens e serviços. Devia ter pago pelos mesmos cerca de 39 milhões de euros. Todavia, só achou de pagar à ARM 31 milhões de euros. Ou seja, só neste período, entre o deve e o haver, a Câmara Municipal do Funchal encaixa 19 milhões de euros líquidos na Tesouraria Municipal, sem qualquer complexo de trato institucional com a ARM e em desrespeito com a lei. Na prática, os funchalenses pagam à Câmara pela água que consomem e pelos resíduos que rejeitam e a Câmara não paga à ARM. Não paga, devolve faturas e recorre das decisões dos tribunais de primeira instância para instâncias superiores, de modo a protelar ao máximo o justo pagamento. No entanto, a ARM continua a ser zelosa com os funchalenses, mantendo o fornecimento da água em iguais quantidades, de modo a que os cidadãos do Funchal não sejam lesados pela incúria e displicência da sua Câmara Municipal. Nos processos que se iniciaram em 2018, a Câmara Municipal interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de 50 sentenças do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal favoráveis à ARM. A ARM já recebeu os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo que indeferiram os recursos e deram razão à ARM. O município do Funchal recorreu ainda para o Tribunal Constitucional, que tem vindo a indeferir os recursos, havendo já decisões do Supremo Tribunal Administrativo com trânsito em julgado em processos que representam 2 milhões de euros a favor da ARM. Caso a Câmara Municipal do Funchal não pague a ARM, terá de ser penhorada pelas finanças. Em 2019, a ARM enviou novamente 116 processos de execução fiscal para os serviços de finanças, sendo que já foram todos remetidos para o Tribunal. Estes processos deram origem a 16 ações judiciais, tendo 12 obtido sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal a favor da ARM. Entretanto, o município do Funchal volta a interpor recurso para o Supremo Tribunal Administrativo destas 11 mesmas sentenças. Em 2020, pasme-se, a ARM voltou já a enviar mais 16 processos de execução fiscal para as finanças, estando a aguardar o desfecho destas mesmas ações. Os valores em dívida são extremamente elevados e põem em risco a sustentabilidade e o normal funcionamento de todo o sistema de águas e resíduos da região autónoma da Madeira, uma vez que os serviços prestados ao município do Funchal representam mais de 50% dos serviços prestados em alta pela ARM. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Todo este trabalho de apurar dívida, remeter para a execução fiscal e posteriormente para os tribunais consome tempo e recursos e faz agudizar ainda mais a sustentabilidade da empresa pública de águas. Estamos a falar do maior cliente da ARM. Estamos a falar da maior Câmara da Madeira, que é responsável pelo consumo de metade da água fornecida e que desse enorme caudal recebido desperdiça quase 60% do recurso. As perdas de água nas condutas rotas no município do Funchal atingiram em 2019 um volume astronómico de 22 milhões de metros cúbicos de água. Ora, como a lei obriga a que seja dada prioridade ao abastecimento público de água potável e só depois ao regadio agrícola, fica claro que essa água que é desviada para o abastecimento e cuja maior parte se perde, uma média de 70 litros por segundo, o equivalente a 47 regadeiras de água, faz muita falta para regar as culturas agrícolas, que são o sustento de muitas famílias. Este é um verdadeiro cesto de vimes que jamais se encherá sem investimentos à altura. Investimentos esses que, em alguns casos, até têm financiamento garantido através do IDR pelo POCUR. Todavia, também nesta linha, a Câmara Municipal do Funchal falha ao continuar com uma subexecução do quadro financeiro que tem aprovado e comprometido. Falamos de 18 milhões de euros quase sem execução. Ou seja, não paga a dívida, liquida a receita junto dos funchalenses e não executa as obras aprovadas com fundos comunitários para os investimentos na eficiência de distribuição em baixa de água potável. É caso para perguntar para onde vai esta mesma receita. Sendo a água e os resíduos uma das primeiras competências de uma autarquia, e como já ouvimos que a Câmara Municipal do Funchal lucra com esta competência, será que este lucro tem servido para alimentar as empresas municipais? Será que a Frente Mar Funchal, empresa insolvente, ou a própria Sócio Habitat, beneficiam com esta liquidez? Se sim, para que fins? Sabendo que somos cada vez mais afetados pelas alterações climáticas, sabendo que a gestão da água potável é um denominador determinante para mitigar os efeitos dessas mesmas alterações, não seria expectável que a Câmara Municipal do Funchal desse prioridade a uma mais eficiente gestão deste precioso líquido, em detrimento de iniciativas fora das suas competências básicas, que só servem para alimentar propaganda e clientelismo? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que dizer do Partido Socialista e da sua liderança, que assistem em silêncio a esta situação? Um partido que vem de um congresso que usou o mote com princípios sem privilégios? Onde estão os princípios deste Partido Socialista que queria governar a região? Questiono pelos princípios, pois os privilégios estão à vista de todos e são facilmente identificáveis. Basta um olhar atento à Frente Mar Funchal. Que princípios são estes de pactuar com uma entidade pública, a maior autarquia da Madeira, que não paga o que deve, mas que fica em carteira com a receita dos municípios do Funchal? Como é que o líder deste partido, que até foi eleito Presidente da Câmara do Funchal e é já do seu tempo o ilustre princípio de não pagar, analisa e vê esta forma de estar? Na minha terra sempre aprendi que quem cala consente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Câmara Municipal do Funchal deve, à data de hoje, mais de 28 milhões de euros a águas e resíduos da Madeira. A Câmara Municipal do Funchal teme em não pagar o que deve e só o irá fazer quando a última instância judicial assim obrigar. A Câmara Municipal do Funchal está a estrangular financeiramente a ARM, com plena consciência que a ARM nunca irá abandonar os funchalenses, porque a ARM é séria, é responsável e coloca o Funchal e os funchalenses acima de quesilhas políticas e partidárias. A ARM é uma empresa pública do Governo Regional e este Governo Regional não abdica dos elementares direitos dos funchalenses, nem perde a noção institucional com todas as entidades que no Funchal operam. Todavia, é preciso que os funchalenses e os madeirenses saibam o que está a acontecer, que tenham plena consciência que esta situação é corroborada pelo Partido Socialista e pelo seu líder, que por acaso até abandonou o Funchal, abandonou as pessoas que não acreditaram e incitou um voo de píncaro à procura de privilégios quiçá sem princípios. O terrorismo financeiro que a Câmara Municipal do Funchal está a fazer à ARM tem de ser público e as atitudes institucionais ficam com quem as pratica. A este Partido Socialista aplica-se o provérbio: bem prega, Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz, como forma de ilustrar a incapacidade em praticar os princípios que apregoa. Muito obrigado.